Estamos agora no episódio 41 e a gente hoje vai comentar um texto bem grande e toda vez que Marcos dá espaço para alguma coisa, a gente já viu isso acontecendo anteriormente, quer dizer que esta coisa é bastante importante. E hoje a gente vai ler então, a gente vai comentar sobre Marcos 7, 1 a 23, que é mais uma discussão entre Jesus e os escribas e fariseus, novamente iniciada pelos escribas e fariseus. Bom, o que está acontecendo aqui? No Antigo Testamento, principalmente nos primeiros 5 livros, existem várias regras de saúde e higiene que foram dadas por Deus para o povo de Israel. Eu preciso que fique bem claro que esse texto que a gente está lendo, os fariseus não estão falando das regras que estão lá no que a gente chama de Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, principalmente nos livros de Deuteronômio, Levíticos e Números. Por que eles não estão falando? Como é que a gente sabe que eles não estão falando dessas regras? Porque eles estão falando de regras dos anciãos. Ele fala: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Jesus aqui em nenhum momento está falando que é legal você, por exemplo, comer com a mão suja. Ele também não está falando que é legal você comer e beber alimentos que façam mal à saúde. Ele não está falando disso porque os fariseus também não estão falando disso. Os fariseus estão falando de uma tradição que foi imposta pelos anciãos, que foi imposta por outros líderes judaicos e que não são tradições e leis bíblicas. E aqui eles estão falando justamente sobre a pureza moral. Os judeus, naquela época, eles não se misturavam com pessoas que não eram judias, que são chamadas de pessoas gentias. Eles não podiam conviver com essas pessoas, eles não podiam tocar nessas pessoas. Por isso que o texto fala que toda vez que eles entram em casa, eles então se lavam ou se aspergem, justamente para se limpar caso eles tenham tocado numa pessoa que era considerada na tradição daquela época como uma pessoa impura. E é sobre isso que Jesus está falando. E Jesus então vira para eles e fala com eles de forma bem dura, assim. Ele inclusive cita um texto do Antigo Testamento, né, o texto de Isaías, falando que as pessoas, este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aqui Jesus está falando que aquelas regras que os fariseus e escribas e os anciãos estavam impondo eram regras que não tinham embasamento bíblico. Ele inclusive dá um outro exemplo do relacionamento das pessoas com seus pais e como eles usavam as tradições humanas para poder desrespeitar um dos 10 mandamentos que diz: honra a teu pai e tua mãe. E Jesus é muito duro com os escribas e fariseus porque eles estavam impondo àquela população regras que eram fardos e que não levavam as pessoas para mais perto de Deus. Na verdade, de acordo com o que Jesus está falando, essas tradições, elas afastavam as pessoas de Deus e da verdadeira lei, que é a lei que está na Bíblia. E aqui Jesus usa uma expressão que a gente já ouviu antes, lá na parábola do semeador, e ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos então chegam mais perto de Jesus e eles não entenderam nada do que Jesus tinha falado, e eles pedem então uma explicação mais detalhada. E aí quando Jesus fala para eles: vocês também não estão entendendo do que eu estou falando? O que entra no homem não pode contaminá-lo. Bom, essa é uma afirmação bem forte, né? Porque se você comer alguma coisa estragada, por exemplo, você vai se contaminar, certo? Se você comer um alimento que está com uma doença, você vai se contaminar. Então Jesus não está falando que você pode comer de tudo e vai ficar tudo bem com você. O que ele está falando é da contaminação do coração. E essa ideia fica ainda mais clara nos textos seguintes, quando ele fala: não é aquilo que entra no homem que o contamina, porque ele vai expelir tudo isso e não passa pelo coração, mas é aquilo que sai do coração do homem é que na verdade o contamina. E ele dá uma lista de coisas, de pecados que se originam no coração do homem, né? Ele fala sobre a avareza, sobre os homicídios, sobre a prostituição, o dolo, a inveja, a blasfêmia. Tudo isso são problemas de relacionamento, são quebras de relacionamento. E as quebras de relacionamento tanto entre um homem, né, a humanidade, os seres humanos,
quanto você com você mesmo e também você com Deus, são quebras de relacionamento que se originam no coração. E é contra isso que Jesus está falando, porque é a lei dele, a lei do amor, que previne com que a gente se exponha, que a gente se contamine de forma moral e de forma ética. E aqui essa é a chamada de atenção que Jesus está fazendo para os escribas e fariseus. Vocês estão tão preocupados com essas leis que vocês mesmos criaram e vocês estão esquecendo a verdadeira lei do amor, que é aquela lei que previne essa quebra de relacionamento. Então que hoje a gente foque na verdadeira lei do amor e não se encha de fardos criados por outros homens.